Ei, pessoas, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou Luciane Mota. Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Aqui a gente faz um estudo mais aprofundado sobre a vida após a morte, sobre as realidades do mundo espiritual, sobre essas energias que nos cercam, que nos afetam, sobre reforma íntima, como usar tudo isso que a gente estuda para nos melhorar, para fazer do mundo um lugar melhor, para que a gente possa construir uma cultura de paz. Então, eu venho aqui para ter esse compromisso de estudar todos os dias, eu venho aqui, me comprometo a gravar para vocês, mas sempre na condição de aprendiz. E aprendo muito também com os comentários de vocês. E tem muita coisa para a gente estudar. A gente tem um planeta para regenerar. Nós precisamos nos regenerar. Estamos no meio de uma transição planetária. Jesus já falava: amai-vos e instruí-vos. É necessário a gente estudar bastante e a gente compartilhar, que a gente aprende trocando. Então, bora estudar? Hoje nós vamos estudar o texto do livro Pensamento e Vida, psicografado pelo Chico Xavier, ditado, como sempre, pelo Espírito Emmanuel. Para quem não conhece esse livro, é tipo uma leitura obrigatória no mundo espiritual, que muitos de nós leram antes de reencarnar. É como se fosse um manualzinho, passo a passo, do que a gente precisava estar consolidado aqui para poder vencer as provas da vida aqui na matéria. Só que os espíritos, sabendo que a gente esqueceria de tudo quando viesse para cá, e sabendo que estar na Terra não é fácil, que a gente é testado o tempo inteiro e que emerge tanto o melhor quanto o pior da gente, eles deram um jeito de psicografar para que a gente relembrasse, para que a gente entrasse em contato com esse manualzinho que a gente estudou. Então, esse livro aqui, ele é fininho, mas ele tem tanto conteúdo, a gente pensa e fica refletindo sobre as coisas que está escrito aqui. É uma bênção de Deus, é um presente que a gente recebeu e que a gente saiba dar o devido valor, né? Estudar, interpretar corretamente, tentar aplicar na nossa vida, porque sabedoria é o conhecimento aplicado na prática. Não adianta nada a gente estar todo intelectualizado, estudando, aprendendo, se isso não nos transformar em nada. Então, a gente tem que aplicar todo esse estudo, tudo que a gente aprende na prática, na nossa vida, na maneira como a gente lida conosco, com as pessoas, com o meio ambiente, com o mundo ao redor. Qual que é o impacto que a gente causa aqui na Terra? Então, a lição de hoje é a lição número 3, cooperação. Afinal de contas, somos seres sociais, a gente precisa de cooperação. Na natureza, a gente tem as relações de cooperação, de ajuda, mas a gente também tem as relações de parasitismo. Então, o que que nós gostaríamos de ser? A gente é um ser social, a gente pode ser como as abelhas, mas a gente pode ser também como os gafanhotos. E em muitas ocasiões, nós agimos como parasitas. Mas será que não está na hora da gente voltar para a nossa verdadeira essência e começar a trabalhar mais a cooperação? Então vamos lá. Para que alguém dirija com êxito a eficiência de uma empresa importante, não lhe basta nomeação para o encargo. Exige-se-lhe um conjunto de qualidades superiores para que a obra se consolide e prospere. Não apenas autoridade, mas direção com discernimento. Não só a teoria e cultura, mas virtude e juízo claro de proporções. Lucidez. Dilatados recursos nas mãos, a sabedoria de uma cabeça sem rumo constituem tesouros nos braços da insensatez. Assim como a riqueza sem orientação é navio à ama troca. Quem governa emitirá forças de justiça e bondade, trabalho e disciplina para atingir os objetivos da tarefa em que foi situado. Quando o poder é intemperante, sofre o povo a intranquilidade e a mazorca, e quando a inteligência não possui o timão do caráter sadio, espalha em torno a miséria e a crueldade. Tudo é neutro, né? A gente é que direciona o uso. É necessário a gente ter uma bagagem moral para fazer uso das coisas materiais. Bom uso. Toda tecnologia, todos os recursos são neutros. O que vai direcionar é a nossa vontade, é a nossa intenção. Então, é necessário também a gente crescer moralmente para fazer bom uso de todos os talentos que Deus nos deu. Daí conhecermos tantos tiranos nimbados de grandeza mental e tantos gênios de requintada sensibilidade, mas atolados no vício. No mundo íntimo, a vontade é o capitão que não pode relaxar no mister que lhe é devido.
Só lembrando, no Livro dos Espíritos fala que a gente está aqui na Terra, esse processo evolutivo, para a gente aprender a abrir mão dos nossos instintos, que é aquela coisa de agir, reagir sem pensar, para a gente começar a aprender a fazer bom uso da vontade. No dia que a gente fizer ou tiver o controle total sobre a nossa vontade, nós estaremos num outro patamar, mas por enquanto a gente está ainda no meio do caminho, mais perto dos instintos do que da vontade. Mas é esse exercício de fazer bom uso da vontade, de fazer um exercício da vontade, é necessário. E se a gente for parar para pensar, quando a gente precisa fazer uma mudança que só depende da gente, é muito fácil. O pior é quando depende do outro. A gente não consegue mudar o outro. Quando só basta a gente mudar, é muito simples. A situação está na nossa mão, embora exija da gente esforço, que a gente abra a mão da nossa zona de conforto, saia da preguiça, saia do comodismo, pare de inventar desculpa, mas só depende da gente, não depende de mais ninguém. Então, aprender a fazer bom uso da nossa vontade, direcionar todos os talentos que Deus nos deu para que faça uma obra bonita ao redor de nós, o que nós estamos fazendo aqui, para consolidar todo o aprendizado que a gente teve no plano espiritual. Aqui as provas, a gente precisa reencarnar para passar pelas provas, para consolidar o aprendizado, mas a gente só vai conseguir consolidar esse aprendizado se a gente fizer bom uso da vontade. E assim como o administrador de um serviço reclama a ajuda de assessores corretos, a vontade não prescindirá da ponderação e da lógica, conselheiros respeitáveis na chefia das decisões. É necessário usar a razão. A fé raciocinada é somente aquela que enfrenta a razão face a face em todas as épocas da humanidade, não é verdade? Não foi isso que Kardec nos ensinou? A razão não é para a gente ter uma fé cega, não é para é para fazer bom uso da vontade, das nossas aquisições morais, das nossas virtudes, mas embasados pela razão, é um equilíbrio. No entanto, urge que o senso de cooperação seja chamado a sustentar-lhe os impulsos. Nas linhas da atividade terrestre, quem orienta com segurança não ignora a hierarquia natural que vige na coexistência de todos os valores indispensáveis à vida. Na confecção do agasalho comum, o fio contará com o apoio da máquina. A máquina esperará pela competência do operário. O operário edificar-se-á no técnico que lhe supervisiona o trabalho. O técnico arrimar-se-á na diretoria da fábrica e a diretoria da fábrica equilibrar-se-á no movimento da indústria, dele extraindo o combustível econômico necessário à alimentação do núcleo de serviço que lhe obedece os ditames. Observamos, assim, que no estado individual, a vontade para satisfazer a governança que lhe compete, sem colapsos de equilíbrio, precisa socorrer-se da colaboração, a fim de que se lhe clareie as atividades. A cooperação espontânea é o supremo ingrediente da ordem. Olha que lindo isso. A cooperação espontânea, aquilo que a gente faz de bom grado, aquilo que a gente dá o nosso melhor, cada um dá o que tem. Quando a gente compartilha aquilo que a gente tem de melhor, é o supremo ingrediente da ordem. Quando a gente faz por vontade, sem que os outros precisem nos pedir. Cada um fazendo a sua parte, a ordem se estabelece. O problema é quando as pessoas querem se esquivar da sua parte, quer delegar para o outro, quer empurrar para o outro. Se cada um fizer a sua parte, ficaria numa perfeita harmonia. Mas é preciso que a gente saiba também qual é a nossa parte, né? Porque a gente tem uma confusão muito grande. Ah, não, eu acho que a minha parte é fazer o que o outro faz. Não, se cada um der o que tem de melhor, é só olhar para dentro, ver quais são os seus dons, seus talentos, ou quais são as suas facilidades. A vida nos mostra, porque a gente não consegue enxergar. Mas quando cada um faz a sua parte, a ordem flui. Da glória divina às balizas subatômicas, o universo pode ser definido como sendo uma cadeia de vidas que se entrosam na grande vida. Cooperação significa obediência construtiva aos impositivos da frente e socorro implícito às provações da retaguarda. Cooperação significa obediência construtiva aos impositivos da frente. Então, é uma obediência, quando a gente se propõe a cooperar com as pessoas, é uma humildade, é uma obediência, é um servir, é uma obediência construtiva aos impositivos da frente. E socorro implícito às privações da retaguarda, é oferecer o auxílio para aqueles que estão sendo privados na sua retaguarda. Então, é o ato de servir.
A cooperação, ela está muito relacionada ao servir, a eu abrir mão do que é bom para mim para fazer algo de bom para o próximo. E isso mata o nosso egoísmo. O que que é o egoísmo? É pensar nos interesses pessoais. Primeiro o que é bom para mim, para depois o que é bom para o outro. A cooperação, não. O que que o outro está precisando? Como é que eu posso ajudá-lo? Quem ajuda é ajudado, encontrando em silêncio a mais segura fórmula de ajuste aos processos da evolução. Então, quem ajuda é ajudado, a vida devolve. E se a gente for parar para pensar, ninguém faz nada sozinho. Nós, seres humanos, somos os seres mais interdependentes que existe no planeta Terra. A roupa que a gente veste passou na mão de quantas pessoas, da semente que foi produzida para plantar o algodão, a toda a cadeia, quantas pessoas não foram necessárias para produzir uma peça de roupa que a gente veste. Olha a quantidade de conforto que a gente tem, a gente encontra tudo pronto, a gente vai no supermercado, a comida está lá, a gente vai na farmácia, o remédio está lá, a gente tem acesso à educação, a gente tem investimento adequado, a gente tem água tratada. Então, nós somos os seres mais interdependentes. A gente precisa uns dos outros. A gente fala, não é problema meu, é problema seu o que acontece com o outro, sim. Porque quando o outro não está bem, nós somos tudo parte da mesma coisa. Se tem um desequilíbrio lá, esse desequilíbrio vai nos afetar em algum momento. Porque nem que seja para a gente deixar de estar vivendo todo o potencial que a gente poderia estar vivendo. E essa questão da cooperação, Jesus é o nosso mestre, o nosso maior modelo. Ele que poderia ter feito tudo sozinho, nem ele fez sozinho. Ele pediu a ajuda dos apóstolos para espalhar a mensagem dele, para espalhar a boa nova. É necessário cooperação, é necessário ajudar uns aos outros. Mas às vezes a gente fica naquela coisa também que as pessoas começam a cobrar que a gente faça aquilo que elas gostariam que a gente fizesse. E a verdadeira cooperação é aquela que sai do coração, que a gente dá o que tem, que a gente compartilha o nosso melhor com o próximo, e não o que o outro exige que a gente faça. Às vezes o outro vai solicitar também, mas que a gente tenha, fique bem claro que tem que ser espontâneo, tem que ser um gesto sincero, honesto, e que a gente seja capaz de compartilhar aquilo que a gente tem. Porque tem muita gente também que vai querer nos transformar e não vai querer aquilo que nós temos para dar, mas aquilo que eles acham que nós devemos oferecer. Então, que cada um saiba o seu lugar e que a gente encontre dentro de nós aquilo que a gente tem de recurso para compartilhar com os outros e cooperemos uns com os outros, porque nós somos uma grande teia interdependente. E quando nós aprendemos a caminhar juntos, a auxiliarmos uns aos outros, a gente vai chegar muito mais longe, muito mais rápido. Então é isso. Quem quer ir sozinho, vai. Quem quer ir mais longe, vai acompanhado. Então é isso. Espero que vocês gostem, curtem, comentem, compartilhem. Fala para o YouTube que esse conteúdo é legal, que pode ser compartilhado, pode ser espalhado. Vamos encher a internet de um conteúdo edificante, um conteúdo que acrescenta, porque se a gente for parar para pensar ao nosso redor, tem um tanto de notícia trágica, é confusão aqui, é guerra ali, é doença, é conflitos de toda ordem, mas tem muita coisa boa sendo feita também. Então, que a gente aprenda a focar nosso olhar na solução, no que está dando certo, no que é bom, belo, sadio, ao invés de ficar nos poluindo internamente com tanto problema e desafio. Tem, todos nós vamos passar e a gente vai ter que lidar com eles. Mas que a gente aprenda a ter um olhar bonito e generoso também para tudo que já está sendo feito de bom. Afinal de contas, é mérito nosso, é conquista nossa, já evoluímos bastante, temos muito para evoluir, mas que a nossa luz que a gente já aprendeu a fazer brilhar, que a gente deixe brilhar cada vez mais alto, enquanto a gente ilumina as nossas sombras. Então é isso, espero que vocês gostem. Um beijo, fiquem com Deus.